Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 10 de dezembro de 2022, um sábado. Vamos logo ao título e uma abertura para a leitura e as reflexões que já alertam um pouquinho sobre uma confusão que nós fazemos na Bíblia. O ponto essencial continua o mesmo. E a visão essencial também sobre a morte e a vida. Vejam o que eu vou tentar dizer, no que é o meu título. A revelação do reino de Deus envolve passado e presente. Mortos, passado, e vivos, presente. A revelação do reino de Deus envolve passado e presente. Mortos e vivos, passado e presente. Os que já estão mortos porque eram do passado e os que ainda estão vivos porque são do presente. Algumas pessoas leem a Bíblia como uma espécie de espiritismo. É melhor ir direto. Se você faz isso, vá direto ao espiritismo. Eles tratam dessa questão, o depois da morte. A Bíblia fala de história. E isso envolve também o passado, envolve também os que já morreram. Então o julgamento de Deus é sobre a história. E isso envolve o passado, aqueles que já morreram. A revelação do reino de Deus envolve a história. Então, sim, alguns dizem assim, os mortos se encontrarão no ar. O apóstolo Paulo vai dizer, os mortos serão ressuscitados e irão para o ar e serão junto com os vivos, serão ou julgados ou viverão na paz. O Isaías, bem antes da vinda do ano que Jesus nasceu, diz, não, os mortos, o Sheol vai ficar agitado, o lugar dos mortos vai ficar agitado, porque tudo, aqueles que nos oprimiam, serão julgados. Entende? Na revelação do reino de Deus, toda a história é relida, o passado e o presente. Os que já morreram e os que vivem. E essa, de certa maneira, se traz o passado, ele fala em ressurreição, se traz o passado como se estivesse vivo e tudo vai ser julgado. Mas temos que falar mais sobre isso. Qual é o medo do que vem depois da morte? Ou qual é a expectativa para o que vem depois da morte? Preocupe-se com o que vem antes da morte. Que é isso que Deus quer revelar na sua vinda e no seu reino. O que você fez de justiça, amor aos pequeninos, pequeninas, fracos, fracas, pobres. E isso acontece antes de morrer. Está no presente, ou já passou. Vamos ler rapidamente, que o último texto é grande. O primeiro versículo é de Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra, o reino de Deus, que hei de fazer, estarão diante de mim, assim estão diante de mim a posteridade e vocês. O passado e o presente. Segundo versículo, Mateus 8 e 11.
Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O reino dos céus está aberto para todo mundo, não só mais para os israelitas, para os judeus, todos que fazem a vontade de Deus. E a oração vem de Karl Bernhard Garve: venham tempos felizes, não tardem, para que o Senhor se revele com justiça e como luz dos povos. Venham para que o mundo inteiro fique sabendo como o grande pastor conduzirá o rebanho da humanidade. Que bonito, que bom, né? Novos céus, nova terra, onde habita a justiça, paz e alegria para toda a humanidade. O primeiro texto vem da carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Paulo é que dá um pouco dessa confusão sobre mortos e vivos. Ele às vezes escrevia muito bem, às vezes era muito confuso em alguns temas. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não só consigo, com o mundo. Não tem esperança para com o mundo. Tem gente que, quando pensa na questão de morte, nessa questão sobre a morte, pensa em si. Não é egoísta. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Os que já morreram estão com Ele. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Tudo virá à tona. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, uma linguagem apocalíptica, né? O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Pois é, isso confunde muitas pessoas, né? Ele fala pouco em justiça e fala muito em imagens. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O reino de Deus. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então não se preocupem com a morte, consolem-se. Deus está resolvendo, no seu julgamento, ele reúne a história, ele reúne todos, o passado e o presente. Não se preocupem tanto com o que vai acontecer com vocês. Preocupem-se com a justiça de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Preocupem-se aqui em vida, antes da morte. O segundo texto, Isaías 14, 1 a 23, grande, né? Então vamos lá. O Senhor terá compaixão de Jacó, que ele já fala em Israel, né? Tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Pois é, alguns falaram, eu ouvi até previsão do fim do mundo com esse negócio. Porque quando Israel foi criado, mais 40 anos e vem o fim do mundo. Isso já faz... Nossa, era para ter terminado então em 78. Não, em 88, o mundo. Vindo o reino de Deus. Essas previsões não tem nada de sério. Coisa de caloteiro. E pessoas enganadas também, às vezes. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Reunirá todos os povos. Povos os
apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Ai, visão escravista, né? Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. É assim, vai inverter, os que oprimiam não vão mais oprimir. É isso. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim zombará do rei da Babilônia. É isso que se livrar dos opressores. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos injustos, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável de seus exércitos. Toda a terra descansa tranquila, finalmente todos se rompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Paz. Nas profundezas, o Sheol, o lugar onde estão os mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta. Os mortos vai julgar o passado. Todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se de seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Falo para Israel. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com os sons das suas liras. Sua cama agora é de larvas, sua coberta é de vermes. Está morto. Esse passado injusto, violento, escravizador, morto, coberto de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava nações, você que dizia no seu coração: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens do céu, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, da terra dos mortos, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente mortos, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. O poderoso que dominava sobre todo mundo, que era injusto, que era opressor, você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Nunca mais suba novamente um crápula opressor ao poder. Preparem um local, matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantam para herdar a terra e a cobrirem de opressão. Que não haja mais ditaduras. Eu me levantei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminei a Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor Javé. É isto. Um bom dia.